Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e desta vez nós vamos à aula de gramática. O nosso conteúdo é novo acordo ortográfico. E o que é esse novo acordo ortográfico? A ortografia mudou? A resposta é sim. A ortografia mudou através da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os países que falam língua portuguesa entraram em um acordo, em um consenso para que a ortografia de todos os países de escrita ela fosse igual. Pode mudar no sotaque, pode mudar em algumas palavras, todavia na gramática elas vão ser de forma igual, de forma unânime. O primeiro passo aqui que nós precisamos entender qual foi o objetivo, para que essas palavras de fato tiveram que mudar, né? Bom, essas palavras elas tiveram que mudar de certa forma com o objetivo de trazer um maior prestígio internacional, trazer um consenso, uma unificação entre os países de língua portuguesa, para que a gramática de Portugal fosse igual à gramática do Brasil, fosse igual à gramática de São Tomé e Príncipe, da África do Sul, de Guiné-Bissau, de todos os países que falam a língua portuguesa. E agora eu vou falar um pouquinho do tópico os países que entraram na CPLP, que é, no caso, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Como vocês podem ver agora aqui, os países que estão é o Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Moçambique, né? Podemos ver aí que boa parte dos países são países que compõem aí o território da África do Sul, né? E também nós podemos perceber que esta mudança ela veio justamente para trazer, né, um maior prestígio internacional da língua portuguesa, uma vez que ela é falada em vários países utilizam a língua portuguesa, né, como língua nativa, como língua mãe. E o nosso primeiro tópico que nós vamos citar é o tópico alfabeto, tá? Nós tivemos uma alteração no alfabeto. O alfabeto antes ele era considerado 23 letras. As 23 letras que elas passaram de 23 para 26 com a inserção das letras que vieram do alfabeto da língua inglesa K, W e Y. Mas alguém aí na telinha pode perguntar, como assim? Se eu já vi essas letras K, W, Y escritas em nomes de pessoas, elas utilizavam, mas eram utilizadas através de uma convenção chamada empréstimo linguístico. Elas não eram, de certa forma, consideradas letras do alfabeto da língua portuguesa. Após o novo acordo ortográfico, elas passaram a ser letras incluídas dentro do novo acordo ortográfico, ou seja, dentro do alfabeto tanto da língua portuguesa do Brasil, de Portugal, de Timor-Leste, de São Tomé e Príncipe, de todos os países que utilizam esta fala, tá certo? Então, como vocês podem ver, as letras K, W e Y, elas são consideradas agora letras do nosso alfabeto, ok? Vale lembrar a vocês que o novo acordo ortográfico ele foi outorgado a partir de 2016, desde 1º de janeiro de 2016. Ele havia sido discutido desde 1990, foi feita uma liminar para que o mesmo fosse outorgado ou entrasse em vigor em 2009, porém, com a gestão do governo Dilma Rousseff, ele foi adiado para 2012. De 2012 tiveram uma outra pauta e o adiaram para 2016. Significa dizer que os elaboradores de redação, os concurseiros, né, os alunos que prestavam vestibular e escreviam com a ortografia antiga, puderam escrever até dezembro de 2015. A partir de janeiro de 2016, já deveriam usar a nova ortografia da língua portuguesa, que são essas mudanças atuais agora, certo? Então, propriamente dito, uma das primeiras regras que nós temos é o trema. O trema, que era usado antes na palavra 50, que você pode perceber que são esses dois pontinhos em cima do U. Esse acento ele não é mais utilizado. Então, o trema caiu, um acento que foi abolido da língua portuguesa. E agora como que fica? 50 sem o trema, assim como nas palavras linguiça, assim como nas palavras quinquênio, certo? Essas palavras todas que haviam este trema aqui, como vocês podem perceber, ele servia para evidenciar o U, para que eu pronunciasse 50
e não 50. Então, para pronunciar 50, utilizava-se o trema, que é esses dois pontos em cima do U, e hoje ele não é mais utilizado. E ainda assim, a pronúncia vai permanecer 50, tá? A pronúncia não vai mudar apenas a convenção da escrita, ou seja, a acentuação, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui no nosso quadro, não existe mais o trema, ele será mantido apenas em casos de nomes próprios e derivados, como, por exemplo, Miller e Milleriano, que já são nomes de pessoas ou nomes de lugares, tá? Aqui vocês podem ver outros exemplos também, como era e como será. Aguentar, consequência, 50, quinquênio e frequência, como vocês veem aí nesse quadro, eles não vão ser mais utilizados o acento trema, tá? E agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que são as formas ge, gi, que e ki, que antes elas eram acentuadas quando, na forma do subjuntivo, ela terminava em uma palavra. Elas não serão mais acentuadas, como, por exemplo, apazigue. E o que significa apazigue? É o mesmo que apaziguar, tá? Eu espero que apazigue a situação, ou seja, que traga paz, que traga um consenso para a situação, tá? Então, apazigue, que ele apazigue, que ela apazigue, que eles apaziguem, que elas apaziguem, era utilizado, como vocês percebem aqui, o acento agudo no U, ele não é mais utilizado após a reforma ortográfica. E como que eu vou saber se ele está na forma do subjuntivo ou na forma normal, no indicativo? Nós sabemos que existe a forma apazigue, apazigue a situação, traga paz para a situação. Existe a forma que ele apazigue. Como que eu vou saber? Dependendo do contexto. Apenas dependendo do contexto eu vou saber. Antes não tinha, aliás, tinha o acento e agora não tem mais esse acento, né? Esse acento agudo aqui nas formas ge, gi, que, ki. Gostaria que vocês acompanhassem comigo agora este quadro. Como era argue, apazigue, averigue, enxague e oblique. Todas essas formas, né, como vocês podem ver que são as formas ge, gi, que, ki, elas não vão ser mais acentuadas pós-reforma ortográfica. E agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que o tópico é acento diferencial. E aí, quem sabe o que é acento diferencial? Alguém chuta aí? Vamos lá? Antes eu utilizava o para acentuado e o para não acentuado. Um era verbo e o outro era preposição. Qual a diferença? Vejam bem. Para com isso. Perceba, escute, fique calmo. Para com isso, do verbo parar. E para de preposição. Esse presente é para você, de direcionamento. Veja que são dois paras, mas cada um identifica uma função diferente. Se fosse o para do verbo parar, para de fazer isso, eu utilizava antes acento agudo. Se fosse o para de direcionamento, presente para você, eu não utilizava o acento. E pós-regra de acordo ortográfico, eles ficaram sem o acento, ambos, tanto para ser um verbo como para ser uma preposição. Aí o aluno pergunta, e como é que eu vou saber, né, quando que vai ser? Depende do contexto. Se a frase está escrito, isto é para você, eu sei que isso é uma preposição. E se eu digo para de fazer barulho, ele é um verbo, tá? Então, necessariamente, nenhum dos dois não utilizarão mais o acento diferencial, como o próprio nome já diz, acento para diferenciar um do outro, tá ok? Gostaria que vocês acompanhassem comigo, aqui no quadro, mais alguns casos do acento diferencial, tá certo? Como, por exemplo, além do para, nós vamos ter o pela, do verbo pelar, né? E o pela de direção, tá certo? Ou seja, ela pela o animal, ou seja, pelar, de retirar a pelagem do animal, tá? Esse pela, como vocês estão vendo aí, antes ele tinha o acento agudo, e o pela, ela vai pela estrada mais fácil, tá? Nós tínhamos o pelo de braço, né, que era escrito com acento circunflexo, como vocês verificam aí, e nós tínhamos o pelo caminho, tá? E agora nenhuma dessas formas vão ter mais acento diferencial para diferenciar.
dependerá apenas do contexto, tá certo? Assim como o pera de fruta, né? E o pera, que antigamente que veio do latim, era o mesmo que pela na língua portuguesa, como vocês verificam aí. Nós temos o polo, escrito com acento A agudo, que era considerado os extremos, as extremidades, polo norte, polo sul, e nós vamos ter também o polo sem acento agudo, que ele significa a cria ou filhote do gavião, tá certo? E esses acentos, eles só vão permanecer na forma dos verbos, acompanha comigo aqui, na forma dos verbos por e no verbo pôde. Pôde? Sim, pôde, exatamente pôde. Ele pôde vir ontem, ele pôde fazer a atividade, porque se eu colocar ele pôde e ele pode. Se eu tirar esse acento circunflexo, como que eu vou saber qual pôde é de ontem e qual pôde é de hoje, que é o pode, né? Ele pôde ontem fazer a atividade, essa forma ela não vai ser retirada, ela vai permanecer. Ele pôde fazer a atividade ontem. Aqui é passado, pretérito imperfeito, terceira pessoa na forma do pretérito imperfeito. E ele pode hoje. Essa forma aqui ela é o presente. Então, vejam bem, isso aqui é o pretérito. Esse aqui é o pretérito, resumidamente, esse daqui, tá? É o presente, tá certo? Então, essa forma por, que pode ser pôr do sol, tá? Ou por de colocar a atividade em dias, né? Colocar os exames em dias, pôr os exames em dias. E a forma por de pôr o caminho, eu irei pôr uma situação, eu irei pôr um motivo, eles vão ser separados, tá? Este aqui é o verbo pôr, de colocar ou botar, e esse pôr é a preposição pôr de pelo, tá? Então agora, já que eu esclareci para vocês os únicos casos que não vão manter, né, essa diferença, aliás, que vão, de certa forma, segurar essas duas formas, que é o acento circunflexo, né, nas duas formas aqui, vai ser nos casos do verbo pôr e do verbo pôde, tá certo? Eles vão permanecer. As outras situações todas vão cair o acento diferencial, tá? É importante vocês enfatizarem e memorizarem essa questão aí. Agora, as paroxítonas em ditongos abertos ei e oi. Por que é ditongo? Por que é ditongo? Porque é ditongo porque eu tenho duas vogais iguais. Duas vogais que no momento de uma separação, elas ficarão juntas. Logo eu chamarei de ditongo. As, se, blei, a. Esse blei ficou junto, a letra E e a letra I, no momento da separação silábica. Logo, eu vou chamá-lo de ditongo. Então, olha só, toda vez que eu tiver E e OI no lugar de paroxítona, como é o caso de assembleia, é uma paroxítona, ele não vai mais ser acentuado. Assim também como a palavra paranoico também, que elas não vão ser mais acentuadas porque elas são uma paroxítona, tá ok? Então é importante você memorizar a paroxítona. Depois eu vou deixar um quadro comparativo relembrando a diferença entre as sílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o quadro e veja como era a palavra, né? Assembleia, plateia, ideia, paranoia, jiboia, apoio, heróico, né? Elas eram utilizadas o acento agudo no ei, né? Ou no oi, no ei ou no oi, como forma de determinar aí essa paroxítona, né? Como vocês veem aí nesse quadro. E agora não são mais. Verifica aí como será. Elas não serão mais utilizadas, tá ok? O nosso próximo passo aqui é os hiatos OO e EE. Eles não vão ser mais acentuados, certo? Eles não vão ser mais acentuados quando eles forem hiatos.
Hiato? O que é hiato, professor? Hiato é quando eu faço uma separação silábica e as vogais, ao invés de ficarem grudadinhas, elas se separam. Quando elas ficam juntinhas, elas são chamadas de ditongos. E quando eu tenho duas vogais que se separam, eu as chamo de hiato. Então, olha só. Vou. Se eu for separar, vou. Se eu for separar, então, essa palavra vou. Antes, era utilizado o acento circunflexo na primeira. Assim como também, né, os casos de vem, né, que antigamente era utilizado. Se eu for falar vem, é assim que eu separo a palavra vem, tá? E era utilizado o acento circunflexo no primeiro é. Então, todas as palavras que tem e o, que antes era acentuado, a primeira com acento circunflexo, não serão mais acentuadas. Cai este acento. Assim como vocês podem verificar agora aqui no gráfico, o gráficozinho que eu vou mostrar para vocês, ó, como era enjoo, vou, abençoo, creem e deem, né? Todas tinham essa terminação o e e não vão ser, de certa forma, mais acentuadas, tá? O nosso próximo tópico, vamos lá, é i e u tônicos, tá certo? Que eles não vão ser mais acentuados quando precedidos de ditongos, como é o caso de feiura. A palavra feiura, antes, ela recebia acento no U. Vamos ver a regra? Primeiramente, vamos separar silabicamente esta palavra. Feiura. Então, esse U, ele é um hiato. Então, toda vez que eu tiver um U na condição de hiato e ele for tônico, significa dizer que ele é a sílaba mais forte. E antes dele vier e I, no caso, qualquer ditongo, duas vogaizinhas juntas, ele não vai ser mais acentuado após a regra do novo acordo ortográfico. Então, assim, vejam no gráfico comigo, acompanhem agora, quais são as palavras que vão mudar. A palavra baiuca, como eu falei para vocês, feiura no caso, baiuca e feiume. Elas eram acentuadas e não serão mais acentuadas. Se vocês não quiserem memorizar diretamente esta regra, caso seja um pouquinho complicado para você, memorize as palavras que não vão ser mais acentuadas, tá? O que importa é na hora de você escrever sua redação, escrever o seu texto no concurso, no vestibular, você escrever de forma correta, ok? Então vamos agora para o nosso próximo tópico. Hífen. Hífen era um bicho de 7 cabeças, muitas das vezes pelos alunos. Nossa, quando é que eu vou utilizar hífen? Após o novo acordo ortográfico, ele facilitou pra caramba, tá? Facilitou bastante e é bem interessante você entender quando utilizar. Agora dá sim para você aprender quando vai utilizar hífen e quando não vai utilizar. Bom, primeira coisa, nós vamos aprender quando vai se usar hífen. Então, a primeira regra, utiliza-se hífen entre fonemas iguais. Fonemas iguais entre vogais iguais ou entre consoantes iguais, tá? Então, quando é que eu vou utilizar hífen? Em palavras compostas, quando tem a primeira palavra e tem a segunda palavra. Para outros, quando tem o prefixo e o sufixo. Então, olha só, a palavra micro-ondas, que antes era escrita junta, ela não é mais escrita junta. Vejam bem, micro-ondas. Por quê? Porque eu tenho dois Os. São duas vogais iguais. Então, entre vogais iguais, e é uma composição de duas palavras, micro significa pequeno, e ondas, né? Ondas pequenas que são transmitidas, né, por aquele forno tecnológico, né? Um forno, de certa forma, que utiliza as micro-ondas para cozer alimentos. Então, vejam bem como que é separado agora. É separado as duas letras, tá? Os dois Os, porque eles não podem ficar juntos. A palavra micro-ondas será dessa forma, tá certo? Então, super-homem, tá? É a segunda regra. Toda vez que eu tiver uma palavra e a segunda começar com H, obrigatoriamente eu terei que usar hífen, tá? Então, super-homem, super-humano, super-herói, todas as palavras compostas, a qual a segunda começar com H, ela terá que vir acompanhada de hífen. Vejam o exemplo, tá? Então, como vocês estão vendo aí no nosso gráfico, a regrinha, antes de H, nós não vamos, de certa forma, utilizar o hífen, né? Como anti-herói e super-homem. E entre fonemas iguais, como em anti-inflamatório, micro-ondas e interregional.
Então vamos lá. Agora, como vocês podem ver no nosso gráfico, né, vai usar o hífen antes de H, sempre que a segunda palavra começar com H, como é o caso de anti-herói e super-homem, tá? Entre fonemas iguais, como você vê aí, apareceu para você, anti-inflamatório, terminou o anti com I e o inflamatório começou com I, são 2 Is. Neste caso aí, você vai ver que vai, de certa forma, ser escrito separado. Micro-ondas e interregional terminou com R, começou a segunda com R, então não pode deixar esses 2 R's junto, separará os dois com um hífen. Nós temos ainda um outro caso, tá certo? Acompanha comigo agora aqui no quadro. Nós temos um outro caso, que é o caso quando uma palavra terminar com vogal e começar com R ou com S. No exemplo, aqui acima que eu vou mostrar para vocês. Micro mais região. Quando eu juntar essas duas palavras, ficará assim, ó. Micro, dobra o R. Micro-região. Então, a seguinte regra que eu quero que vocês memorizem terminou com uma vogal, a segunda começou com R ou S, tá? R ou S, você vai precisar dobrar esse R na palavra na hora que você juntar as duas. Micro-região, e elas não usarão hífen, tá? É uma observação que você precisa entender. E quando é que você não vai usar hífen? Quando as palavras, como eu tenho certeza que você já viu aí nos carros de autoescola, que passam aí pelas ruas, autoescola agora é escrito junto, terminou com uma vogal a primeira, e a segunda começou com outra vogal diferente, entre vogais diferentes, eu faço o quê? Eu junto as duas palavras, e no caso vai ficar autoescola sem o hífen, tá? E também não vou utilizar mais o hífen quando a palavra perdeu a noção de composição, como é o caso de manda-chuva, de guarda-chuva, ou seja, eu não utilizo mais, de certa forma, o hífen porque ambas perderam a noção de composição. Vejamos novamente o gráfico. Como era a palavra manda-chuva, né? E agora como está escrito, manda-chuva junto, assim como paraquedas, né? Vejamos mais alguns outros exemplos que mostram, né, como as palavras elas vão ser escritas com hífen, além, né? Sempre vai usar hífen com o prefixo além, a quem, ex, pré, pós, pró, recém, sem, sub mais R e vice. E aí estão as palavras aí que sempre vão vir acompanhadas de hífen obrigatoriamente, ok? É isso aí, galerinha. O nosso vídeo ele fica por aqui e mais informações e mais observações no próximo vídeo.